Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre os Emirados Árabes Unidos, um país que faz parte do Oriente Médio. Ele fica entre os mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Arábico e Vermelho. O Oriente Médio é uma área do globo que envolve vários países da África e um da Ásia. Hoje, os nossos convidados são Marcos Ribeiro, professor de História, e Jorge Evangelista, formado em Relações Internacionais. Fique então com nossa repórter Camille Souza. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com Marcos Ribeiro e Jorge Evangelista. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos muito contentes em recebê-los aqui hoje. Boa tarde, Camille. Estou ótimo, graças a Deus. E fiquei muito feliz pelo convite, viu? Boa tarde. E também agradeço desde já pela oportunidade. Fico feliz que tenham se sentido assim. E então, vamos começar com você, Marcos, tudo bem? Claro, tá ótimo, vamos lá. Poderia nos falar um pouco sobre a história desse país, porque somos leigos nesse assunto. Sem problema, Camille. Vamos lá. A história deles é um pouquinho interessante, sabe? Porque a partir do século XVI, diversas nações europeias estabeleceram postos de comércio na região e disputavam o controle do comércio no Golfo com os árabes, persas e turcos. Até aí tudo bem, certo? Com o passar do tempo, a Inglaterra tornou-se a maior potência europeia no Golfo. Os navios ingleses passavam pela região em suas viagens de ida e volta aos estabelecimentos na Índia. No fim do século XVIII e o início do século XIX, houve frequentes batalhas entre navios ingleses e navios árabes. Em 1820, depois de um ataque inglês a Ras Al Khaimah, os governantes dos estados do Golfo assinaram um tratado com a Grã-Bretanha para evitar as manobras da guerra no mar. A região passou a ser conhecida como Estados de Trégua, e com o passar do tempo, a Grã-Bretanha assumiu o controle da defesa e dos assuntos externos dos estados. Os estados da Trégua permaneceram subdesenvolvidos até meados do século XX, quando companhias de petróleos estrangeiras começaram a procurar óleo na região. Em 1958, descobriu-se petróleo nos estados de Abu Dhabi, e 8 anos mais tarde, grandes depósitos de petróleo foram encontrados em Dubai. O dinheiro proveniente da produção petrolífera permitiu que Abu Dhabi e Dubai se transformassem em estados modernos. Nossa, a história deles é interessante, digamos assim. E é perceptível também que eles não chegaram onde eles estão hoje de uma forma fácil. E tem mais, Camille. A descoberta de petróleo em fins da década de 1950 trouxe súbita riqueza para a região, o que possibilitou a construção de cidades modernas. Diversas pessoas abandonaram seus modos de vida tradicionais para trabalhar na indústria petrolífera ou em outros campos. Até essa época, a vida na região era dura e pobre. Sabe como é, né? Com a população vivendo em casas de palha e barro e usando apenas camelos e barcos como transporte. Esse fato salienta ainda mais o quanto eles são dignos de sua situação atual. Você tem toda a razão, Marcos, mas em relação à religião nesse país, o que poderia nos dizer? Eles possuem uma religião predominante, são todos islâmicos, ou seguem alguma outra crença? Na verdade, Camille, a religião é um componente muito importante da sociedade dos Emirados. É a base de sua cultura, sistema político e modo de vida. Embora o Islã seja a religião oficial do Estado, os Emirados Árabes Unidos sempre defenderam a liberdade do culto e a liberdade religiosa. Hoje, cerca de 80% da população imigrante é muçulmana e 100% da população local é muçulmana. Existe aproximadamente 8% de hindus, aproximadamente 5% de cristãos, bem como algumas minorias budistas e sikh. Essas diversidades refletem a fantástica diversidade étnica do país. De fato, há bastante diversidade e é ótimo saber que eles não impõem uma religião. Isso com certeza vai deixar os nossos queridos telespectadores muito felizes, mas eles ficariam ainda mais felizes se você pudesse nos falar um pouco sobre como o turismo funciona por lá. Tudo bem, tá ótimo. Essa é uma das melhores partes, que é a minha preferência, inclusive, acredita? Será um prazer falar sobre esse assunto, certo? Vamos lá? Nas últimas décadas, o interesse de viajantes é cada vez maior em conhecer os Emirados Árabes, certo? O país na região do Golfo Pérsico. Tem áreas de pântanos,
montanhas e praias, mas a maior parte é a desértica. Por isso, a melhor época do ano para visitar a região vai de novembro a abril, quando as temperaturas ficam em torno de 30 graus. Vale visitar os souks, mercados de ouro, especiarias e têxteis, localizado na parte antiga de Dubai. Em Abu Dhabi fica a grande mesquita Sheikh Zayed, que tem o maior tapete do mundo, Camille. Acredita? É meu sonho vê-la, sabia? Além de uma filial do Louvre, aberta em novembro do ano passado, e em Dubai tem a Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo, com 828 metros de altura. Com certeza, depois dessas informações, todos vão querer ir aos Emirados Árabes Unidos. Muito obrigada, Marcos, pelas suas explicações, pelo seu tempo e pela sua paciência. De nada, espero que tenham obtido as respostas que queriam. Agora, Camille, a palavra é com você, que dê tudo certo por aí, e eu agradeço pela oportunidade, certo? Tchauzinho! Agora vamos falar com Jorge Evangelista. Tudo bem, Jorge? Tudo. Bem, sabemos que apesar de ser formado em Relações Internacionais, você também tem interesses em outros aspectos da cultura dos Emirados Árabes e não focou apenas na política. Poderia nos contar sobre os seus interesses? Com certeza. Bom, eu sempre gostei dos aspectos naturais e geográficos dos Emirados Árabes Unidos. Ele se localiza na Península Arábica, no Oriente Médio. E o seu território limita-se com o da Arábia Saudita, ao sul e oeste, com o de Catar, a noroeste, com o do Golfo Pérsico, ao norte, e com o de Omã, ao leste. A sua extensão territorial é de 83.600 km², e praticamente todas as suas terras são formadas por desertos, com alguns oásis, algumas áreas de montanhas e algumas pequenas praias. E o seu clima predominante é o árido tropical. Além disso, também me interessei por algo peculiar, que seria a sua composição populacional. A sua população é de aproximadamente 4,6 milhões de habitantes, sendo composta por 3 milhões de homens e 1,5 milhão de mulheres. A maior parte da população reside nas áreas urbanas e Dubai é o emirado mais populoso do país. A composição étnica é formada por 25% de árabes emirenses, 23% por outros árabes, 50% de sul-asiáticos e 2% por outros povos. Além disso, 75% da população é composta por estrangeiros. Como eu disse, é um interesse muito peculiar, mas é como se tudo nesse país chamasse minha atenção, por isso sei tantos detalhes sobre ele. Mesmo que sejam assuntos que fogem do tradicional, né? Eles também são muito interessantes e nos ajudam a aprender um pouco mais sobre o país. Novos telespectadores com certeza vão ficar muito satisfeitos com uma entrevista tão completa. Mas, assim, o seu foco, né, realmente na universidade e tudo mais, foi na política desse país. Eu gostaria que você falasse agora sobre como ela funciona nos Emirados Árabes Unidos. Muito bem. O país é uma federação formada por 7 emirados: Sharjah, Ajman, Al Quwai, Ras Al Khaimah, Fujairah e os mais conhecidos Abu Dhabi e Dubai. Essa formação foi estabelecida oficialmente no dia 2 de dezembro de 1971. Cada emirado é composto por pequenas cidades, nas quais são lideradas por uma monarquia central e absoluta, que é exercida por um príncipe que lá é chamado de emir. Um dos príncipes do país é o Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nome grande, né? Que é o príncipe herdeiro de Dubai. Mesmo que sejam assuntos que fogem um pouco do tradicional, eles também são muito interessantes e nos ajudam a aprender um pouco mais sobre esse país. Os nossos telespectadores com certeza ficaram muito satisfeitos com a entrevista tão completa quanto essa. Mas o seu real foco na faculdade foi na política desse país. Você poderia nos falar agora sobre ela, como ela funciona e também sobre as relações com o Brasil? Muito bem. O país é uma federação formada por 7 emirados: Sharjah, Ajman, Al Quwai, Ras Al Khaimah, Fujairah e os mais conhecidos Abu Dhabi e Dubai. Essa formação foi estabelecida oficialmente no dia 2 de dezembro de 1971. Cada emirado é composto por pequenas cidades, nas quais são lideradas por uma monarquia central e absoluta, que é exercida por um emir, que é a denominação de príncipe por lá.
Um dos príncipes do país é o Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. É um nome bem grande, né? Eles têm mania de ter nome grande por lá. E ele é o príncipe herdeiro de Dubai. Os 7 emires compõem o Conselho de Estado liderado pelo presidente, que é o monarca da capital Abu Dhabi, e o primeiro-ministro comandando Dubai. Vale ressaltar que existem também características do federalismo por causa da divisão de unidades administrativas autônomas. E, além disso, os poderes legislativo, executivo e judiciário também estão presentes no sistema político do país. E as relações diplomáticas entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos foram estabelecidas oficialmente em 1974 e a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi foi instalada em 1978. E no ano de 1991, os Emirados Árabes Unidos instalaram sua primeira embaixada na América Latina em Brasília. A partir dos anos 2000, as relações bilaterais tiveram um aprofundamento político e econômico, na qual continuam a aumentar através de visitas oficiais entre os dois líderes das nações. A partir de 2008, os Emirados Árabes Unidos transformaram-se no segundo parceiro comercial médio-oriental do Brasil, e em 2018, o intercâmbio comercial entre as duas nações chegou a atingir 2,5 bilhões de dólares. As economias do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos são bastante complementares, havendo diversos eixos de sinergia potencial nos setores comercial e de investimentos ainda inexplorados ou parcialmente aproveitados. É sempre bom descobrir coisas novas sobre as políticas de outros países e eu acho que todos nós ficamos muito felizes em saber que a nossa relação com os Emirados Árabes é boa. Mas, infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Jorge, muito obrigada pela sua paciência e pelo seu tempo. E foi um prazer entrevistar você. Eu também fico muito agradecido. Bom, fiquem agora com a nossa âncora Fabiane. Obrigada, Camille. Foi uma entrevista realmente satisfatória e muito completa. Tanto que os Emirados Árabes Unidos agora está até mesmo na minha lista de países o qual eu quero visitar. Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até a próxima semana. Tchau!